Caro estudante, seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas da disciplina de pré-cálculo. Durante essa aula, nós veremos os conceitos de secante e cossecante. Bom, a secante de um ângulo x ela é definida da seguinte forma. Veja só, para todo x real, com x pertencente a um intervalo de 0 a 2π, vamos lembrar que 2π, nós estamos aqui com uma medida de radianos, 2π indica 360 graus, porque o π ele é equivalente a 180 graus, então 2π é o equivalente a 360 graus. E x não pode pertencer, não pode valer π sobre 2 e muito menos 3π sobre 2, porque exatamente nesses valores o cosseno de x dá zero. Cosseno de π sobre 2 é igual a zero e o cosseno de 3π sobre 2 também dá zero, certo? Π sobre 2 é 90 graus e 3π sobre 2, convertendo para graus, dá 270 graus, que é onde o cosseno se anula. E por que o cosseno não pode se anular aqui na secante? Porque a secante de x ela é definida da seguinte forma: 1 sobre o cosseno de x, certo? Então, para calcular, por exemplo, a secante de 60 graus, nós fazemos 1 sobre cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus, segundo aquela nossa tabela, é meio, que resolvendo as frações, divisões de fração, a fração de cima vezes o inverso da de baixo, resulta em 2, certo? Então, para calcular a secante de x, nós fazemos 1 dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo x, certo? É assim que é, então, definida a secante de um ângulo x. Nós temos também agora a chamada cossecante de um ângulo x. Aqui, de forma parecida, de forma semelhante, o x varia no intervalo de 0 a 2π, de 0 até 360 graus, certo? E o x não pode valer esses valores aqui, olha só, ele não pode valer 0, não pode valer π e não pode valer 2π em radianos. 0, nem π, que é 180 graus, e nem 2π, que é 360 graus. Por quê? Porque o seno de qualquer um desses três ângulos dá zero. Fica melhor para você entender isso se nós observarmos lá o círculo trigonométrico, onde nós tínhamos o seno no eixo vertical e o cosseno no eixo horizontal. Nesses ângulos, o seno ele desaparece, ele dá zero. E por que o seno não pode dar zero aqui na cossecante? Porque ela é definida da forma 1 sobre seno de x. Se nós quisermos calcular, por exemplo, cossecante de x, eu posso colocar entre parênteses ou sem parênteses, de qualquer uma das formas, nós vamos calcular 1 sobre seno de x, certo? E agora, sabendo dessas relações, vamos resolver este exercício aqui. Veja só, sabendo que secante de x é igual a 3, calcule o valor da expressão y igual a seno ao quadrado de x mais 2 vezes tangente ao quadrado de x. Veja, ele nos deu aqui que a secante de x é igual a 3. Mas o que é a secante de x? Bom, a secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, como nós vimos aqui no enunciado acima, certo? Então, a secante de x, no lugar da secante de x, ele nos diz que isso é igual a 3. Então, fica 3 igual a 1 sobre cosseno de x. Ou, embaixo do 3 tem 1, multiplicando cruzado, podemos colocar aqui 3 cosseno de x é igual a 1, e de forma equivalente que o cosseno de x é igual a 1/3, certo? Então, uma vez que a secante de x é igual a 3, nós fazemos essa conta e descobrimos que o cosseno de x é igual a 1/3. Mas veja só, na expressão aqui, que ele pede para nós efetuarmos a conta, precisamos do seno. Então, uma vez que nós temos o cosseno, podemos usar a relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Quando nós temos o cosseno de um ângulo e precisamos do seno desse mesmo ângulo, ou vice-versa, frequentemente nós vamos usar essa relação aqui, certo? E aí nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado, o cosseno é 1/3, então fica
1/3 ao quadrado. Ou seja, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 sobre 9. Este 1/3, o que nós fizemos? Pegamos o número 1 e elevamos ao quadrado, que deu 1. Pegamos o número 3, que elevamos ao quadrado e deu 9. E já alocamos essa fração do outro lado da igualdade, com um sinal negativo, certo? E aí, seno de x é igual, no número 1, nós podemos colocar como 9 sobre 9, e essa estratégia nós já fizemos antes. Colocamos o número 1 como 9 sobre 9, porque daí nós temos mesmo denominador aqui embaixo, olha só. Repetimos esse denominador e resolvemos em cima. 9 menos 1, 8. E assim, nós temos então que o seno de x é igual a mais ou menos raiz de 8 sobre 9. Tirando o quadrado e extraindo a raiz do outro lado. Ou seja, seno de x é mais ou menos raiz de 4 vezes raiz de 2 sobre raiz de 9. Porque o número 8 pode ser representado como 4 vezes 2. E assim, temos que o seno de x é mais ou menos 2, raiz de 2, sobre 3, certo? Então, temos o cosseno de x, temos também, agora, o seno de x, e com esses valores em mãos, nós podemos calcular a expressão. Essa expressão aqui, y igual a seno ao quadrado de x, mais 2 vezes tangente ao quadrado de x. Então, vamos apagar aqui, eu vou apagar para nós termos mais espaço, e assim, para calcular essa expressão, esse y igual a seno ao quadrado de x mais 2 vezes tangente ao quadrado de x, vamos usar então o seno e o cosseno que nós encontramos, só que antes, veja, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Seno de x é mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. E o cosseno de x é 1/3. Efetuando a divisão dessas frações, o resultado será mais ou menos 2 raiz de 2, certo? Então, a tangente de x é mais ou menos 2 vezes raiz de 2. Agora, então, calculando y igual seno ao quadrado de x mais 2 vezes tangente ao quadrado de x. Temos que o y é igual, usando o valor do seno aqui, fica 2 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Não colocaremos o mais ou menos, porque quando nós elevamos ao quadrado, o resultado fica mais. Então, independente se tiver mais ou menos ali dentro, o resultado fica mais. E a tangente, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar 2 raiz de 2 ao quadrado e não vamos colocar o mais ou menos. Por que não vamos colocar o mais ou menos? Porque quando elevar ao quadrado, inevitavelmente, o resultado vai ser positivo. E agora, nós podemos efetuar a conta aqui fazendo o seguinte, que 2 ao quadrado é 4, vezes a raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, e o 3 aqui embaixo da fração ao quadrado, 9, mais 2 vezes 2 ao quadrado, 4, vezes a raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, e isso então fica como sendo 8 sobre 9, mais 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. E assim, temos então, continuando a conta, que isso é igual a 8 sobre 9, mais o 16, embaixo dele tem o número 1. E nós podemos multiplicar aqui por 9, multiplicar o 16 por 9 também, a fim de deixar no mesmo denominador. Nós vamos ter daí que essa fração fica sendo 9 embaixo, e em cima, 16 vezes o número 9 dá exatamente 144. Então, vamos colocar aqui 144. E agora, como nós temos mesmo denominador, vamos colocar aqui o 9, e 8 mais 144 dá 152. E essa é a resposta do nosso exercício. Encerra-se também essa aula. Em caso de dúvidas, eu peço que você converse com os nossos tutores. Um grande abraço e até a próxima aula.